Então, olá! A live sobre Orquídea Wanda. Se ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo, ou melhor, no meu direct, que eu respondo todo mundo. Olá! Feliz noite para vocês, amados! Que bom estar aqui com vocês! Um beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês se sintam muito bem na live de hoje. A gente vai falar sobre a Orquídea Wanda, um dia muito especial, que a gente vai falar aí sobre as orquídeas Wanda. Quero mostrar para vocês uma foto que eu tirei hoje. Vão ter que olhar lá nos meus stories, porque não está aqui. Eu coloquei direto nos stories a Orquídea Wanda minha que floresceu lá na fazenda. Olha como que elas ficam, que lindo. Quero mostrar para vocês como elas enraizam em árvores e falar para vocês que essas são orquídeas Wanda. Antes de mais nada, porque o pessoal andou reclamando que eu falo orquídea Wanda, dendróbio, falo e às vezes tem muita gente nova sempre que não sabe o que é, tá bom? Eu vi que o Breno já chegou e eu já vou chamar ele. Eu vou pedir só vocês para compartilharem essa live. É só clicar nessa setinha, a live não cai, marca amigos de vocês, pessoas das famílias de vocês e compartilha a nossa live, porque vai ser incrível, se Deus quiser, né? E a gente vai fazer como a gente tem feito. Eu vou desativar os comentários, vou aqui abrir a caixinha de perguntas. Deixa eu ver. Tá ativada a caixinha de perguntas. Faltando alguns minutinhos, a gente vai responder aí algumas perguntas de vocês da caixinha de perguntas. Então é o seguinte, eu vou desativar agora os comentários, ok? Boa noite todo mundo. E escrevam aí na caixinha de perguntas as dúvidas de vocês. O tempo todo vocês podem deixar, tá bom? Vou aí desativar os comentários. Nossa, gente, eu tenho que receber o Breno primeiro. Ai, sua louca! Gente, eu sou idosa. Eu tenho dificuldade aqui. Ei, Breno! Olá, tudo bom? Que bom falar com você. Você acredita que eu tô com saudade de fazer live com você? Então, e a galera tá esperando, aguardando ansioso, assim como eu. Eu vou desativar os comentários, pode? Pode. Ô, Breno, Ana Paula, como você está? Eu tô bem, com um pouco de calor, com essa umidade no ar, que agora choveu. Choveu aí? Choveu, começou a chover ontem e hoje. Aí começou mais dias, não começou ou não? Aqui começou no domingo, mas eu não tava aqui, eu tava em Minas, aí eu não vi a chuva, mas choveu hoje bastante, desde madrugada. Vamos agradecer a Deus por essa chuva. A gente tá precisando demais, né? Precisa de mais ainda, né? E agora já começou a primavera, né, pessoal? Melhor Pessoal, estação. todo mundo postem aí nos stories, no feed, que chegou a primavera, uma flor sua com você, para espalhar a primavera aí pro país todo. E marca eu e Breno. Breno, primeira coisa, gratidão por você estar aqui comigo hoje. Obrigada de coração, você é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu que agradeço. A gente está muito ligado de coração, porque eu acho que todo mundo, hoje eu estava conversando com a Beth da Isidoros, todo mundo está muito atribulado, né? Uhum. Ainda mais depois da pandemia. Oi? Tá sendo um ano bem atípico. A gente tá tendo que, assim, escolher o que fazer, porque realmente não dá para mais ser igual antes, que a gente dava conta de tudo. Agora é priorizar, principalmente trabalho, família e principalmente a gente mesmo, né? Que senão a gente pira. Fala com o pessoal, então muito obrigado por você estar aqui. Eu quero que você fala direitinho quem é você, onde você está, tudo, porque tem muita gente nova, Breno. Eu tô vendo mesmo que tá só crescendo, Ana Paula. Fala do seu curso, que sempre você tá lançando, de orquídea, fala tudo, o pessoal te conhecer. Fala Pessoal, que você é mestre das orquídeas, sabe tudo de orquídea. Pouquinho. Pessoal, boa noite.
Primeiro eu quero agradecer a Ana Paula por mais essa oportunidade. Espero que venham outras oportunidades. Eu sou o Breno, sou de Ribeirão Preto, sou biólogo, orquidófilo, trabalho com cultivo orquídeas há 10 anos, trabalho com manutenção e cultivo de orquídeas nas minhas clientes, na casa das pessoas há 7 anos. Tenho o meu curso Orquídea Amor, também lancei esse ano, a primeira vez. E tem participação, um bônus especial da Ana Paula no meu curso. A gente fez essa parceria. E No meu hoje a também gente vai tem falar... o Breno. Sim, tem no curso da Ana Paula também. E hoje a gente vai falar sobre as bandas, iniciando aqui a primavera, né? Para falar sobre a mais que o pessoal pergunta, né? Que todo mundo admira. Mais e acha queridinha. Isso, as queridinhas. Tem gente que ama e tem gente que odeia, mas odeia não porque não gosta, mas porque tem medo de errar, porque acha que é difícil, porque acha... As pessoas vão falando, né? Ai, mas ela é muito chata. E não é assim, gente. Calma. Eu não tenho nenhuma aqui agora. Eu mostrei uma foto, duas lá da fazenda. Será que você mostra uma aí? Só para alguém que nunca viu? Eu não tenho com a flor grande, mas eu tenho as minhas que estão floridas agora, é a da flor pequenininha. A da flor grande está num vaso enorme, está toda grudada e eu não conseguia trazer. Não ia nem caber na tela. Um vaso imenso, assim. Não ia dar Aí amanhã certo. você tira a foto e me marca que eu ponho aqui para eles verem. São essas de folhinha, de um lado para o outro. Tem de diversos tamanhos. Deixa eu mostrar outro. Opa. O Júnior tá aí? Ó, são essas plantas. Não, o Ju me deu licença. Ele foi na amiga nossa aqui perto. Então é isso, pessoal. Vocês já sabem o que é a Wanda, né? Ela tem a fama, né, de ter essas raízes compridas e de ficar assim, de ser comprada dessa forma. E hoje a gente vai mostrar um pouco sobre... É assim mesmo? Não é? Existe alguma proibição ou alguma regra? Eu fiz um quiz lá no meu Instagram, para quem já me segue viu, sobre os princípios do cultivo da Wanda. Mas, antes de tudo, eu queria saber, Wanda é um grupo de orquídeas que antes tinha mais ou menos 80 espécies. Só que hoje, as espécies Ascocentrum, Ascocenda, que era outros gêneros, na verdade, são todas Wandas agora. Não existe mais Ascocenda, Ascocentrum, está tudo dentro de Wanda. Então, você pode criar... são todas Wandas. Aí, Vandáceas é um termo que a gente utiliza, que a gente fala assim, mas só que é um termo biologicamente errado. Tem outro jeito de falar. Mas tem as coisas biológicas lá que tem as terminações corretas, né? Eu não sou mestre nem doutor, mas o pessoal já me corrigiu uma vez, já discutimos sobre isso, mas a gente sabe que é Vandáceas e pronto, né? Aí então eu quero falar para vocês que são inseridas, então, todos esses outros gêneros. Tem os que são próximos, que são parecidas. Já até comentaram aqui, antes da Ana Paula fechar os comentários, as renânteras, tem as aerides, tem várias outras que são muito próximas das Wandas, ok? Então, hoje a gente vai falar das Wandas especificamente e do cultivo delas, como que a gente faz, da anatomia, tudo isso. Pode perguntar alguma coisa, Ana Paula. Falei muita coisa difícil? Não. O que você acha de você começar a falar, então, contextualizar para nós sobre a origem dela, sobre a anatomia? E aí a gente começa com luz, essas coisas. O que você acha? Se quiser, pode contextualizar aí. Tá. Gente, as Wandas... Eu acho que começar do início, eles vão entender melhor, né? Então, eu já comecei que é um gênero que compõe agora mais do que 80 espécies, que era só as Wandas, agora juntou com as Ascocentrum, Ascocenda, e elas são originárias lá da Ásia, China, Indonésia, Malásia, aquela região toda, até algumas ilhas do Pacífico, Austrália,
enfim, toda aquela região. E se a gente for pesquisar como é aquela região, como que a chuva, temperatura, tudo, a gente vai ver que lá tem alta umidade no ar, tem muita luz, né? Porque são regiões tropicais. E a temperatura, por ser tropical, é quente, né, gente? Então é um local com muita umidade, com bastante luz e quente. Esse foi a resposta do quiz que eu fiz hoje no meu Instagram. Então ela gosta, né? Por conta da região da onde ela veio, ela vai gostar do clima parecido com o local da onde ela veio, da onde ela nasce naturalmente, né? Que é com muita umidade, com muita luz e com o clima tropical. Geralmente essa temperatura, elas se dão em torno de 18 a 35 graus. Todas as temperaturas acima disso ou abaixo disso, a gente sabe que elas não vão gostar muito. E a umidade no ar, eu vou até mostrar o que acontece. Ó, a gente estava numa seca tremenda, ela tá florida, mas olha aqui. Ó, folhinhas secas, tá vendo? Todo mundo me pergunta, Breno, minha planta tá caindo as folhas, amarelando, o que eu faço? O que eu tô fazendo de errado? É água, gente. Por mais que eu irrigue, a umidade no ar tá tão baixa que ela vai sentindo. E essa ainda é da pequena. Tem umas que fica pernuda dessa altura, quanto mais velha ela fica. E às vezes a gente eu vou mostrar depois, né, no cultivo o que a gente pode fazer, mas é esse tipo de situação que a gente vê. A Ana Paula postou a foto das dela lá na fazenda, elas enraizam nas árvores, mas antes de tudo, as bandas nem todas são epífitas. Algumas são terrestres, então elas nascem na terra e depois elas vão crescendo para o ar, com as raízes aéreas, ou epífitas, porque elas podem se apoiar em árvores ou até em rochas, que são chamadas de litófitas. Que são as rupícolas, que a gente fala aqui, né? Que são as que crescem a raiz na pedra. Só que imagina lá no local de origem dela, que é super úmido, que cresce na pedra, ela vai crescendo em qualquer lugar. Aí a foto da Ana Paula, quando ela está em contato com a árvore, com o tronco, eu até esqueci de trazer a minha, que está na madeira. Mas ela adora ficar em contato com a madeira, com a árvore, porque aí o contato com a madeira e a raiz guarda a umidade, mesmo que seja pequena, mas fica um microclima ali. E ela vai desenvolvendo essa raiz, porque é o local mais úmido. Se você colocar um vaso de Wanda perto de uma parede, para onde que vai crescer a raiz? Cresce para a parede. Porque é o local mais úmido. Existe um tropismo, uma atração da raiz para o local mais próximo para ela se fixar. Não porque ela quer grudar em alguma coisa, mas porque ela precisa dessa umidade, é o local mais úmido. Algumas, quando está num local, uma estufa, ela cresce em direção ao chão, quando a umidade é muito alta no chão, porque ela quer o local mais úmido. E tem algumas que até crescem a raiz na areia. Tem alguns locais na Ásia, eu não sei se aqui no Brasil fazem assim também, tem tipo uma piscininha rasa, com água. Que eu vi isso lá na Holanda, a piscininha. Então, atrai a raiz e às vezes isso é não só para a raiz ficar vigorosa e dar umidade, mas para controlar o crescimento da raiz. Porque quanto mais longe tiver a raiz da água, mais comprida ela fica e isso pode dificultar às vezes o comércio, né? Imagina, transportar a raiz de 2 metros de comprimento. Aí... Eu tenho planta lá no meu orquidário assim, mas eu não consegui trazer. E ela vai procurando. Então, o pessoal coloca até um pouco de adubo nessa água, porque isso faz com que a raiz pare de crescer. Ela já chegou no ponto final dela, já encontra adubo e umidade, então ela fica estagnada, porque a raiz não tem fim, né? Quanto mais ela tiver continuação, ela vai indo. E na árvore é isso que acontece. Ela vai crescendo até abraçar a árvore, dependendo da grossura e tal, aí ela vai abraçando, porque quanto mais em contato com esse local úmido, mais ela tem energia, e quanto mais raiz para as bandas, mais saúde ela tem. Por quê? Agora eu entro em anatomia. Ó, deixa eu pegar uma.
Isso aqui. Mas eu tô com uma dúvida aqui. Se ela encosta a raiz na água, não vai apodrecer o pedacinho da raiz, não, Breno? Não, porque igual os tubetinhos que vem nas floriculturas, às vezes vem na pontinha, porque ela precisa respirar pela raiz. Isso é uma pergunta que a Ana Paula fez bem, bem certa. Mas só que a raiz não vai ficar inteira afogada, é só a pontinha. Então ela vai respirar pelo resto da raiz, ela não vai morrer afogada, entendeu? E isso vai ser por um tempo curto, né? Porque quando chega nisso lá no produção, já vai sair para o comércio, entendeu? Então, faz isso só para controlar, aí depois cada um faz o que quiser com a sua planta. É mais ou menos assim. Mas eles orientam ainda errado, mas tem muitos sites orquidários que comercializam. Wanda gosta de ficar assim, do jeito que vem lá do produtor, com as raízes penduradas. Mas será que é assim mesmo? Eu vou mostrar para vocês um monte de opção que eu faço aqui, porque Wanda é uma orquídea igual qualquer outra, não é? É uma orquídea igual uma Cattleya, uma Oncidium, um Dendróbio. A gente não planta todas elas? Por que a gente não pode plantar uma Wanda? Se todas dão na árvore, são epífitas e a gente põe no vaso, porque a Wanda que é epífita a gente não pode pôr no vaso? Entendeu? Ô, Breno, se a pessoa gosta daquela raiz exposta, tem que ver se ela vai conseguir dar a umidade, a luz, a adubação, tudo que ela precisa. Porque às vezes a pessoa quer ela exposta e quer ela florindo. Eu vou Então tem que falar, suprir tudo, né? A gente precisa, para conseguir ter o jeito dela, as raízes expostas, para a gente ficar achando bonito, a gente tem que dar todas as condições dela. E que condições são essas? Que é além da temperatura ser quente, da gente fazer adubação, da alta umidade no ar, de em torno de 80% a 90% de umidade no ar. Imagina isso, a gente não consegue isso em todo lugar aqui no Brasil. Ainda mais nessa estação do ano, quando chega a seca, né? Dependendo do lugar, não dá certo. Então, o que a gente faz? Ou a gente vai ter que irrigar muito, várias vezes por dia. Às vezes nem assim é o suficiente, porque 20% de umidade, que nem eu estava tendo aqui, não é o suficiente. E então a gente precisa fazer vários artifícios para conseguir salvar ela, né? Porque tem muita gente. Breno, me mandaram essa pergunta. Eu tô com uma Wanda sem raiz e quase sem folha. O que eu faço para salvar ela? Eu falei, joga fora e compra outra. O pessoal riu, achou assim, mas não é, gente. A Wanda, quando ela tá inteira desidratada, tem poucas folhas, que é a reserva dela, e não tem raiz, como é que ela vai absorver água para sobreviver? É muito mais fácil e rápido, né? Você comprar uma planta nova e tentar fazer certo com a segunda planta, do que salvar aquela que pode demorar muitos anos e nem conseguir. Mas isso eu preciso falar de anatomia primeiro. Anatomia, gente. Wanda, tá vendo o jeito dela, né? Folha para um lado, folha para o outro. Tem esse caulezinho aqui no meio, que é essa haste central. Ela tem pseudobulbo? Não tem pseudobulbo. Igual aquele gordinho que guarda água nas Cattleyas, nos oncídios, nos dendróbios. Não tem. Essa é uma planta monopodial. O que é monopodial? Ela tem o crescimento na vertical. É igual a Phalaenopsis, tá, pessoal? Ela cresce na vertical, ela não ocupa o vaso na horizontal, por isso que a gente planta ela no meio do vaso, se possível, no meio do vaso, porque ela não vai crescer para os lados. Ou não planta, né? Tem gente que nem planta. Então ela tem essa haste central com as folhas. E no meio das folhas, aqui onde estava a flor, ó. No meio das folhas tem a gema de floração. Algumas vezes pode sair broto dessa gema de floração. Geralmente, quando a gente põe muito adubo nitrogenado, então, de vez ela florir, assim como o dendróbio solta cake, de vez ela florir, ela solta muda. Ou quando a mãe, aqui a base, aqui, que ela vai crescendo, 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 né? Quando a mãe, essa folha central, morre ou fica doente, apodrece, para ela sobreviver, ela solta muda. E eu vou mostrar para vocês como isso, que é natural da planta, a gente pode usar
para fazer muda para a gente ou para cultivar, replantar tudo isso, tá? Então, primeiro a gente tem que saber sobre isso. Por quê? O crescimento na forma de plantar e no armazenamento de água e nutrientes. Ela não tem pseudobulbo para fazer isso, então ela armazena na folha e nas raízes que são mega grossas. Olha o tamanho dessa raiz. E o comprimento, né? Essa eu vou mostrar porque que ela tá novinha assim ainda, tá? Aí, então ela precisa de raiz grossa, saudável, ambiente úmido, muito adubo, para ela ficar bem forte e florescer. Para florescer, o pessoal pergunta sempre, nunca floresce e tal. Gosta de muita luz. Não adianta só deixar no sombritezinho 60%, 80%. Você tem que, às vezes, deixar algumas horas de sol direto, de preferência, para fazer ela florir. Se você tem na tua casa uma Wanda que não flore há 1 ano, sendo que ela floresce até 4 vezes por ano, a cada 3 meses tem um pendão floral novo que vem e sai flor. Eu acho que tá ali. Ô Brenha, as minhas Wandas que pegam sol de manhã, floresce uma floração atrás da outra. Isso. Já as que tem só muita claridade, não pega sol direto, não floresce tanto. Ana Paula, o engraçado é que, imagina, divide o ano em 4, dá 3 meses, né? Até ela soltar o pendãozinho, formar os botões, abrir tudo e morrer, demora quase os 3 meses. Só que ela não floresce só uma por vez. Às vezes ela floresce 1, 2, às vezes até 3 direto, juntas, ou intercalada. Então, a cada 4 vezes de um lado, 4 vezes do outro, e vai indo. É aquela coisa eterna. Não para. Floresce várias vezes, tá? Aí ela vai florir muito. Beleza? Agora, por que essa planta tá aqui, ó? Num vaso de cerâmica. Ela não está naquele cachepozinho de plástico que a gente compra do mercado. Por que ela está aqui? Porque ela estava pernuda, igual eu mostrei, ela estava muito grande e já estava sem folhas. Por conta da seca, então ela cai essas folhas por conta da seca. Pode ser falta de nutriente, porque aí ela puxa todo o nutriente dessa folha para tentar sobreviver, mas o nutriente vai junto com a água também, né, pessoal? Fica amarela e morre. Então pode ser tudo por conta disso. E o frio? Frio, aqui em Ribeirão, chegou alguns dias a 2, 3 graus. Só que 2, 3 dias no ano. Tem local que é muito mais. Só que essas semanas de frio do inverno que tem aqui, mesmo que seja pouco, ela sente muito, porque é muito seco também. E aonde que estava essa muda? Não é a mesma planta, mas eu vou mostrar para vocês. Ó, ela estava num cachepô. Olha, ela estava... Essa aqui é outra planta, mas eu trouxe para mostrar de exemplo. Ela... Tá vendo? Ela estava plantada, já pernuda, porque tinha caído as outras folhas. E ela tinha raiz própria, igual essa que eu mostrei. E olha o que aconteceu. Tá dando para ver? Quando a gente pega essa planta e faz o corte, a gente pode fazer uma muda. A gente corta, replanta essa orquídea que estava bonita, com folha, com várias raízes. Só pode cortar se tiver raiz, viu, pessoal? Aí que eu vou mostrar como é que é também. Brenha, você vai morrer de raiva do que eu vou te perguntar. Uma coisa mais sem lógica, mas eu tô curiosa. Qual estado do país que você acha que melhor vai Wanda? Estado? Eu acho que lá pro Paraná. Paraná, São Paulo, por ali. Porque... Mas tem também na Bahia vai muito bem, porque é muito úmido. No Nordeste. Se é num local que não tem muito vento, tem que ser local quente. É porque tem a umidade ali de São Paulo, Paraná, tem muita umidade. Mas aí você tem que tomar cuidado com o frio. Mas o pessoal que tem Wanda lá, né, maravilhosas. E aqui na minha região também, mas tem que dar muita umidade. O pessoal de Minas em algum local, mas na Bahia, nossa, as orquídeas chegam importadas da Tailândia para a Bahia, né? Aí lá na Bahia tem um monte de orquidário só de Wanda
E é isso, precisa de muita umidade. Mas isso, Brasil, a gente tem que fornecer para elas. Imagina elas na Amazônia. Na Amazônia ia ser perfeito. Quem já foi lá sabe, 40 graus, né? Mas só que às vezes o excesso de calor pode ser que resseque mais rápido, evapore. Mas lá é uma bolha de umidade. Lá você fica sem conseguir se aguentar de tanta umidade. Eu não sei quem já foi para lá, mas é muita umidade. É igual o orquidário, uma estufa de Wanda lá em Singapura, Tailândia, deve ser dessa forma, muito úmido. E eu queria mostrar para vocês, então, como que faz, ó. De vez de você jogar fora, guarda e tenha paciência. Tá vendo que tá brotando até outra aqui embaixo, ó. Menorzinha. Fica lá guardado no orquidário, meses depois, tá? Não é de um dia para o outro, ela pode brotar. Vou mostrar uma maior. Eu já tentei fazer um vídeo para mostrar pro pessoal, mas não deu certo. Ó, olha essa pernuda, gente. Ó, isso é raiz. Isso daqui era todo a haste central delas, que caiu as folhas. E eu guardei. Tá lá junto nas vandas. Olha uma muda. Aqui tem uma muda, aqui embaixo tem outra. E ela vai crescendo esse monte. Aqui em cima tem outra. E aí, quando ela tiver pelo menos 3 raízes independentes que esteja grudado nessa hastezinha, a gente pode destacar ela e replantar num vasinho. Aí a gente já fez uma muda de Wanda. Tem muita gente que sai a muda e já quer replantar direto. Ai, como é que eu faço? Espera. Quanto mais muda ela tiver na planta, melhor. Porque em um vaso só você vai ver flor em várias plantas ao mesmo tempo. Então eu gosto de não tirar as mudas. Agora, se você quiser tirar a muda para dar de presente, para vender, ou enfim, aí você tem que esperar ela fazer raiz. Tem que ter pelo menos 3 raízes. Ou uma coisa que a gente pode fazer, quando ela dá o broto naturalmente embaixo, a gente pode tirar, igual eu ensinei para vocês. Ó, a gente tira a planta mãe, né? Tira a planta mãe aqui e ela já vai ter o broto aqui embaixo, né? Então a gente tira a planta mãe, replanta em outro lugar e deixa a filha nascendo aqui. Porque a filha é menos resistente, né? Então, a mais delicada, ela precisa da energia dessas montes de raiz que tem aqui, tá? Então, a gente deixa... Isso é o que eu oriento, que é o que mais dá certo. Ficou alguma Eu quero dúvida? falar com o pessoal, Breno, que se eles quiserem, na hora de comprar a Wanda, eu vejo na floricultura, como eu trabalhei 28 anos em floricultura, muitas Wandas que têm, pelo mesmo valor, uma mudinha. Ficar de olho nisso aí, né? Eu gosto de comprar mudinha pequena porque ela fica climatizada no meu ambiente, ela já cresce no meu ambiente, de vez de ser uma enorme, que às vezes sente, né? Chega, não dá um choque térmico, mas dá uma secura, que ela fala, meu Deus! Aí, olha essas mudinhas. São 2 espécies que geralmente é difícil encontrar. Licença, Wanda. É difícil encontrar elas grandes, então eu comprei as mudinhas, não vinha nem naquele cachepozinho, e elas estão grudadas porque elas ficaram juntas, ó, e já grudaram a raiz uma na outra, por isso que eu trouxe junto. Aí eu gosto quando comprar pequenininha, porque eu ponho no cachepô pequeno, ó. Essa é de 5 por 5, 10 por 10, não sei. É bem pequeno o cachepô. Porque aí ela vai crescendo esse monte de raiz que a gente gosta de ver com o passar dos anos. Aí ela vai ficar assim, pessoal, ó. Olha o tanto de raiz. Tá vendo? E essa Quanto mais raiz, melhor. Choque. E olha as pontinhas das raízes. Estão todas vivas. E o interessante, deixa eu ver se tem aqui, ó. A raiz da Wanda, quando ela queima, essa não está queimada, mas às vezes quando ela queima e morre a pontinha, ela bifurca, ó. Ela pode ramificar a própria raiz, crescendo, desenvolvendo novas coifas, que é essa pontinha aqui, e aí ela vai crescendo de novo. Quando a gente amarra na árvore, eu não sei se a Ana Paula percebeu na dela,
Às vezes você coloca uma raiz comprida só lá. Você tem que amarrar em contato com a árvore, não pode deixar ela solta. Você tem que amarrar e pôr ela em contato, porque aí ela vai crescendo, grudando, ela vai puxando essa umidade do contato ali, quando a gente irriga, chove e tal, e aí ela vai ramificando. Aí ela vai ficando aquele monte de raiz assim, o máximo possível. Olha essa aqui que legal, ó. Essa daqui tá queimadinha, tá vendo? Aí, mas era uma ramificação. Aqui também, ó, queimou essa da base, ramificou um monte, tem 3. Então, quanto mais a gente vai dando umidade, olha essa, gente, tá no plástico. O que que eu fiz? Eu peguei a mesma mudinha que estava ou no cachepô ou pelada, sem nada, eu coloquei aqui no vaso de plástico. Tá vendo? Ela não tem, não dá nem para ver direito, mas ela não tem dreno, não tem nada. Ela tem só as raízes aqui e um pouquinho de substrato. Tá? O pessoal orienta não poder plantar aquelas bandas que vêm super bonitas com raiz, porque as bandas gostam de aeração, elas precisam de respirar e elas fazem fotossíntese também pela raiz. Então, elas ficam verdinhas quando a gente molha. Então, se a gente coloca num vaso fechado, preto, e aí ela, né, vai ficar lá fechadinho, e o plástico mantém muita umidade, mais do que um vaso de cerâmica ou um cachepô de madeira. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de substrato, porque se a gente colocar um substrato espárgano, fibra de coco, alguma coisa que compacta, que fica muito acumulando umidade, essa raiz vai morrer. Ela pode morrer e aí ela vai começando a definhar e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, já aconteceu, lógico, comigo. A gente testa de tudo. Minha obrigação aqui no meu orquidário é testar de tudo para saber o que dá certo e o que não dá, viu, pessoal? Ó, essa daqui eu já comprei e pus direto no vasinho de cerâmica, que é feito para Wanda, tá vendo? O máximo de buraquinhos possível. E ela tá indo super bem, floriu esse ano. Tá com 3 hastes florais, tá? E uma coisa super legal. As Wandas, quanto mais larga é a folha, tá vendo? Essa daqui é híbrida de Renântera, que é aquelas vermelhas que precisam de sol pleno. Algumas Wandas que têm as folhas mais largas, como essa daqui, ó, elas não gostam de muito sol pleno, tá? Elas são mais de meia sombra, solzinho da manhã ou no finalzinho da tarde. Agora, tem umas Wandas que elas são mais estreitas, que as folhinhas, não é igual essa, mas ela é bem fechadinha, mais estreita. E tem ainda a Wanda teres, por exemplo, que é aquela que dá, a folhinha dela é uns palitinhos, assim, bem redondinho, e ela é terrestre, mas a gente pode, ela se adapta como epífita, e ela é de pleno sol, ela precisa de ficar no sol o máximo de horas possível do dia. Geralmente, ela só floresce quando ela atravessa a casa da gente, ou o orquidário, ou onde ela estiver, porque ela vai pegar sol o dia inteiro e só lá que ela vai florir. Por isso que muita gente tem em casa Renântera, Pocínia ou Wanda teres e não floresce de jeito nenhum, porque a gente tem dó, né? Às vezes a gente não sabe, é orientado para pôr na meia sombra, mas tem planta que se não tiver sol o dia inteiro, ela não floresce. Tá? Eu tenho Wanda teres na casa de uma amiga minha, porque eu não tinha espaço, eu levei para casa dela. Ela ficou lá no jardim dela, no sol da tarde, ali do lado do orquidário. Não floria. Só depois que ela atravessou o orquidário, tá? Sol de manhã, de tarde, tudo, aí ela começou a florir. Que foi a que esse ano eu cortei, fiz as mudas, tirei para mim e deixei lá para brotar de novo. Aí todas elas, quando a gente corta, ela vai brotar igual todas essas mudas que eu mostrei para vocês. Não pode ter medo, tá, pessoal? Tem que aprender a cortar. Olha aqui. Essa daqui, ó, tava num vasinho num cachepô antigo já e tinha apodrecido um pouco de raiz. O que que eu fiz? Tirei o máximo que dava, aí não sobrou muito. Aí eu coloquei nesse vasinho de plástico com um pouco de isopor e casquinha de macadâmia dentro. Aí Ô, ela tá com as anos, ó. Olha aqui. Breno, as Wandas são mais caras porque são as que mais demoram a florir, uns 6 a 8 anos para começar a florir, não é?
Olha, hoje em dia, geralmente é porque elas são importadas, mas as que são produzidas no Brasil, elas florescem alguns híbridos, né? Florescem até mais rápido, mais precoce. Tem algumas espécies que florescem 8, 10, 12 anos. Mas a gente aqui no Brasil, em 3, 4, 5 anos, já consegue ver flor. Mas imagina o processo todo. A gestação de uma cápsula de Wanda demora de 11 a 13 meses. Imagina, você faz a polinização, até a planta adulta florir, desenvolver a haste, a gente polinizar, ela formar o fruto, tiver boa para levar para o laboratório, até tirar a mudinha do vidro, colocá-la no orquidário, até ela for vendida, vai demorar muito. Então, por isso que elas são mais caras. Mas hoje em dia está muito barato, comparado com antigamente, né? Hoje a gente encontra Wandas grandonas assim por 60, 80 reais. Tem mudinhas pequenininhas assim por 10, 15 em exposições, feiras. Então vai da paciência de cada um. Eu gosto de planta grande, mas tem planta que eu gosto de cultivar desde nenenzinha para ver qual que é a diferença, se elas se adaptam melhor ou não, mas tem que ter paciência. Wanda é que nem plantar árvore, é pro teu neto colher, entendeu? Mas aí tem planta, igual eu mostrei lá na minha avó, na fazenda. Tem uma Wanda tricolor, que é uma espécie, sei lá de onde surgiu aquela planta, que desde pequeno meu avô era orquidófilo, tinha lá, e colocou nesse cachepô, que ela ficou imensa, na árvore de hibisco, e tá lá, enorme. Tem mais de 20 plantas adultas e mais, sei lá, 40 mudas, porque ela solta muita muda. Então, dependendo do cruzamento, a sua planta pode dar muda fácil. Outras não, vai ser mais difícil. Então, não tem o que fazer para ela dar muda, a menos se você fizer o corte. É que nem quando a gente tem uma catleia com 10 pseudobulbos, a gente corta, conta, né? 3 ou 4, corta. Aí a de trás solta uma muda nova. Wanda é a mesma coisa, só que ela não cresce na horizontal, ela cresce na vertical. Por isso é importante saber que ela tem o crescimento na vertical, aonde a gente corta tem que ter raiz própria, tá? Tudo isso é super importante para não prejudicar o desenvolvimento dela. Se você corta uma catleia com um pseudobulbo, pode ser que ela não sobreviva. Assim, se você cortar uma Wanda sem raiz nenhuma, pode ser que ela não sobreviva. Mas eu já salvei Wanda com todas as raízes mortas e com as folhas vivas. Coloquei no vaso de plástico com substrato mais úmido, porque o microclima num vaso de plástico é maior, o índice de umidade, do que um cachepô ou um vaso de cerâmica. Aí ela começa a desenvolver raiz. Phalaenopsis, a mesma coisa. Morreu todas, coloca num vasinho de plástico ou de cerâmica, o microclima vai aumentar a umidade e a chance de sair raiz. E assim vai sendo. Quer ver, tem mais para mostrar. Eu não sei o tempo aí, depois você vai me falando. Falta 20 minutos ainda. Ó, gente, essa aqui ela tá mais pelada de substrato, mas tá vendo que tem o vasinho de plástico pequenininho. Esse é redondinho. Tem alguns que a gente vê que é tudo quadradinho, né? Eu comprei assim, peladinha, enrolei, molhei a raiz. A gente tem que hidratar bem, deixa uns 10 minutos dentro do balde ou molha numa água corrente. Aí eu enrolei aqui no vaso. Dá pra ver? Tá tudo enroladinho, ó. A raiz. Aí ela cresce essas outras para por fora, ó. Olha aqui. Até ela ficar essa coisa descabida de raiz. Ok? Então, para quem gosta da raiz, mas não tem um ambiente com toda essa umidade que ela precisa, o ideal é, vamos colocar num cachepô, num vaso, o que a gente tiver. Tem gente que faz um cestinho de plástico de R$ 1,99, às vezes tem aqueles cestinhos de colocar grampinho de roupa, de varal, prendedor, não tem uns cestinhos de plástico? O pessoal inventa de tudo, dá para inventar, gente. Até pegar Tupperware transparente, grande, furar, esquentar a xizinha de ferro no fogo, fura tudo. Tem para todo gosto e bolso. A irrigação divide pela metade quando você coloca ela nesses vasos? Do que ela totalmente livre? Ou não diminui a irrigação? Diminui, né?
Depende de cada um. Eu acho que só de você pegar, quem vai na mão, só de pegar ali, molhar alguns segundos já irrigou, entendeu? Não tem muita coisa. É que no meu orquidário, elas estão juntas com a horta. Então lá precisa irrigar uns 9 a 10 minutos por dia. Então irriga todas elas 9 a 10 minutos por dia. Mas aonde está o aspersor não molha tanto assim. Então tem umas que sofreu pra caramba esse ano. E agora eu tô esperando ver se chove, né, para ver se elas revivem ou se vai pro saco mesmo, porque ficou no local lá esse ano que não pegava muita umidade, porque as vandas vão crescendo e aí você viu aqui no meu orquidário que tá lá no meio, a vanda vai crescendo, crescendo, tampou a irrigação das vizinhas. Aí deu no que deu, né? Tão Ô, sofrida Breno, lá. mas eu falo assim, essas que você põe em cachepô, elas já têm mais umidade do que as que estão todas expostas, não? Mas só que a intenção não é diminuir a irrigação, é diminuir a perda de água. Então, durante o período da manhã e à noite, quando a gente não pode jogar água, ela vai ter um microclima, mais umidade por mais tempo. Se a gente deixa só a raiz pelada, dá um ventinho, secou, entendeu? Aí ela pode começar a desidratar. A intenção não é diminuir a quantidade de tempo de irrigação, é manter essa umidade por mais tempo, entendeu? Então a gente irriga tudo a mesma coisa. Tá no plástico, tá no barro, irriga tudo por igual. Vai chover e molhar todas por igual, entendeu? É questão de manter por mais tempo. Se eu moro num local que não tem umidade nenhuma no ar, que nem estava sendo agora, eu tenho que fazer isso. Eu já tentei cultivar aqui só na raiz, não consigo, porque meu orquidário é muito grande, exposto, sol o dia inteiro, ventila, e então mesmo se o chão é de brita, de terra, tem umidade no chão, não é o suficiente no meu orquidário. Ribeirão Preto, né, o réu beirão não dá. Aí tem que ser dessa forma. Ó, pessoal, mas eu deixei aqui a hastezinha seca para mostrar para vocês que aí depois que ela seca, ou às vezes quando ela estiver verdinha ainda, você pode cortar aqui, tá? Corta aqui embaixo, igual o Phalaenopsis, tem muita gente que corta só lá em cima, né, que nem a Ana Paula ensinou, mas não necessariamente, a gente pode cortar embaixo se tiver para economizar a energia da planta. Se a gente não quer que ela floresça de novo, para não desgastar ela muito, a gente corta lá embaixo, que ela vai sair outra, tá? Fica tranquilo. Phalaenopsis, Vanda. Tem muita gente que me pergunta, mas vai sair flor de novo? Vai. Não vai ser sempre na mesma haste, ok? Então, não fica A cobrando Wanda muito. floresce na mesma haste, Breno? Não, Só a Phalaenopsis, né? só a Phalaenopsis. Algumas Oncidium, alguns Epidendrum. Tem algumas por aí. Mas eu estou falando que elas têm o mesmo tipo de cultivo, de crescimento, né, da hastezinha, mas a gente não precisa não cortar embaixo, igual a gente orienta, né? 2 ou 3 gemas a gente corta ali para esperar florir de novo. A gente faz isso mais quando ela está bastante vigorosa, com energia, a gente aduba direitinho, que aí ela não vai sofrer. Agora, se ela estiver bem raquítica, bem novinha, o ideal é cortar tudo para economizar energia e ela crescer a folha, crescer a raiz, tá? Ó, essa daqui, ó, estão vendo as pintinhas? Todo mundo me pergunta, tá com pintinha. É pintinha de irrigação, de umidade. Aqui estava muito quente, então de ter que molhar muito, acabou que essa aqui ficou com pintas. Tá vendo? E não tem o que fazer. Ela não vai sumir essa pinta nunca. Se ela estiver prejudicando a sua planta, você tem que jogar fungicida, controlar tal. Mas ela precisa de umidade. Então, tudo, temperatura muito alta e umidade que ela precisa, propicia fungo, tá, pessoal? Os fungos então, amam. Não, fungo ama tudo, né? Aí, então a gente tem que tomar cuidado, saber isso na temperatura. Máxima de 35, mínima de 18. Eu não me enquadro nisso o ano inteiro, porque aqui agora no verão faz 40, 40 e poucos graus. Então vai dar fungo, vai dar manchinha, não tem como. Mas vai chover. Então quando chove, a nuvem está no céu, tampa o sol, refresca um pouco, tá?
Então, tudo isso a gente tem que ver, entender o ecossistema, como funciona. Ficou claro? Ficou. Breno, você já conseguiu fazer polinização de Wanda em casa? Não, eu nunca tentei, porque eu não tenho o que fazer com as cápsulas. A pessoa consegue? Uma ou duas Consegue, mutinhas? Consegue? sim. Tem É que que ter paciência, né? essas que eu tenho aqui são muito minúsculas, mas se a pessoa aprender como tira a polínea e coloca lá na parte feminina, é super fácil. Ok? Breno, Ah, a orquídea Wanda, qual adubação como que você sugere adubação? A gente falou de luz, poda, irrigação e praga e temperatura, doença, falta adubação, né? temperatura, falei. Adubação, o pessoal pergunta, qual que é o melhor adubo? Gente, adubo para orquídea, o melhor adubo é o que você tem. Eu sempre falo isso. Porque se você não tem, o que adianta, né? Aí, o melhor Mas você adubo sabe que muita gente está me escrevendo e tem adubo, deixa o adubo encostado e não põe, parece que não tem aquela constância, sabe? Mas as pessoas fazem isso ou por medo, porque não sabem como usar o adubo, porque existe adubo orgânico, adubo em pó, adubo líquido, adubo homeopático, existe um monte de adubo. Então eu já fiz lives, a Ana Paula já fez várias lives orientando. É adubo para orquídea. No rótulo vai estar escrito como usar. A intenção é usar sempre, o ano inteiro. A gente está no Brasil, então tem que usar sempre. Esse é o meu trabalho que eu faço com minhas clientes e é uma coisa que todo mundo tem que ter, disciplina. Orquídea gosta de comidinha toda hora, no mesmo horário, no mesmo... É mais ou menos assim, né? Elas são exigentes. Mas, lógico, choveu na quarta-feira, que era o dia de adubação. Eu não posso jogar adubo na hora da chuva. Então, deixa um pouquinho para depois, ou tem essa previsão, molha antes, joga antes. Não tem problema, mas o importante é jogar. E o adubo, quanto mais micronutrientes, macro e micronutrientes a gente tiver, em torno de 13 mais ou menos, melhor vai ser o adubo. Porque existem marcas boas e marcas um pouco menos, né? Aí a gente tem que fazer essa adubação, independente do adubo. Mas hoje em dia, para comprar, tá muito fácil. Tem muita coisa em opção aí no mercado. A gente fez várias lives com um monte de produtor, de marcas por aí. E o importante é jogar o adubo. Wandas gostam muito de adubo, gostam de comida, entendeu? Elas consomem muito, porque elas não têm pseudobulbo, lembram? Então elas precisam de bastante comida e bastante água. Isso o ano inteiro, ok? Então, a gente precisa fazer essa adubação. Eu faço revezando o NPK 20-20-20 e o 10-30-20 ou 9-45-15, que é o de floração. Quando eu uso o Peters, que é em pó, por exemplo. Se você usar, tem o do Boss em lata, por exemplo, que é orgânico, esse já é diluído, um pozinho, aí você aplica só ele. É uma qualidade só. Se você usar o bocashi, por exemplo, que também é orgânico, mas ele vai ter que ser decomposto durante um tempo, então ele dura uns 3, 4 meses na sua planta, aí você tem que colocar uma vez, aí daqui 3, 4 meses você coloca de novo. Se coloca o homeopático, que é o Liberação Osmocote, lenta? que é de liberação lenta, você vai colocar também, dependendo da marca, 3 ou 5 meses. Aí você coloca na planta, faz um sachêzinho, como você quiser, e vai toda a chuva e rega, ele vai adubando também. Então, existe um monte de opção. O importante é adubar, nunca para mais, tá? Tem gente que vai querer extrapolar na quantidade, e isso é ruim. É sempre para menos ou na medida, tá? Que vem na bula, no rótulo. Geralmente é 1 grama ou 1 ml por litro. Alguns adubos que é mais diluído vem 5 ml por litro. Então não tem regra, você tem que ler o que está escrito na bula do teu produto, tá? Eu quero Mais falar ou com o menos. pessoal. Eu lembrei aqui, Breno, eu fiz 2 lives com uma produtora da orquídea, da Nativa Flora, um negócio assim da Olambra. Tá lá no meu YouTube, Ana Paula Lino. E lá
ela ensina como fazer a polinização de orquídeas. Se vocês quiserem, vão lá e ver. Porque a polinização, vou mostrar aqui, nem dá tempo, né, Breno? Não dá, e as flores que eu tenho são minúsculas que nem eu vou ver. É. Sabe, eu fiz E sobre nutrição de orquídea, tá gravado lá no YouTube, eu fiz com o Locatelli. isso. Eu fiz com ele também. Ele explicou, tem esse adubo do o Nutriorch do Marcos Locatelli, que eu estou usando agora nas minhas orquídeas. Chegou o meu E hoje, que ele me mandou. é, ele tá bem completo e tal. Então existe opção para todos os gostos. Se você não tem aí na tua cidade, encomenda pela internet. Tem adubo, gente. É muita opção e não deixe Orquídea, a gente parado. vai lembrar que o adubo é aos pouquinhos na natureza todos os dias. Produtores, eles adubam até várias vezes por semana, às vezes todos os dias, né, Breno? Em pequenas doses. Isso mesmo. É o que elas mais gostam, só que a gente não faz mais nada se a gente fizer assim, né? Ô, Breno, você quer falar mais alguma coisa? Ou você acha que a gente pode abrir as perguntas? O que você quer fazer agora? Pode abrir, aí é bom que às vezes me lembra de alguma coisa que eu não falei. Tá. A gente bateu mais de 300 pessoas assistindo a gente. Obrigado, pessoal. Gratidão, todo mundo. Vocês estão incríveis, maravilhosos. A gente fica tudo animado aí, né, Breno? Ô, Sim. Breno, o dia que eu fui na Olambra, eu tirei a foto com uma Wanda. Olha que linda. Não tá dando para ver tudo, não, né? Não, mas dá para ver que ela tem bastante muda embaixo, igual eu falei. A raiz, aqui dá para ver, né, como é que ela busca umidade, igual você Ela, falou, na árvore. ela vai ramificando e vai grudando por tudo quanto é lado. Olha lá. É. Tem umas Tem raízes gente que grossas, igual você falou. Ana Paula, é engraçado que tem casa de jardim que eu cuido, que eu coloco a Wanda, né, amarro ela segurando assim, aí ela começa a pender por conta do crescimento e por conta do peso da flor. Aí eu deixo o máximo de tempo possível daquela forma, porque quando ela deita, geralmente é como se ela tivesse dado uma liberada nas gemas aqui, aí isso estimula a brotação. Então, Wandas, por exemplo, se eu coloco a Wanda deitada assim, ela entende, ferrou, o que eu vou fazer? Eu vou brotar para ela conseguir crescer na vertical, porque ela quer crescer na vertical. Então, tem muita gente que pega a planta, põe deitada para produzir muda. Aí, eu deixo na casa da cliente, então, ela meio deitada até ela crescer muda. Aí, quando a cliente chega e fala, Breno, tá caindo, isso aqui, amarra lá, né? Aí eu deixo o máximo possível, mas aí eu vou dar uma amarradinha, porque também é perigoso quebrar. Aí, porque a pessoa às vezes não sabe que eu estou ajudando ela a ter mais mudas. Lá na minha cliente, ela tem 3 palmeiras lotadas. A Estela, não sei se ela está assistindo. Eu fiz isso com uma planta dela. Hoje as mudas são umas 5 ou 6 na mesma planta. Já está com uns 20 centímetros, todas floriram já. Deu 7 hastes florais no arranjo inteiro dessa única planta. E as pessoas, isso demoram 5, 6 anos, viu, pessoal? Não é assim de um dia para o outro. Mas a gente tem que conhecer como a planta funciona para a gente ir fazendo isso em casa. Porque, Breno, né? na casa da Estela, um beijo, Estela. As Wandas das Palmeiras lá, se você der, você posta e me marca para me mostrar aqui o pessoal. Elas pegam sol só da manhã ou o dia todo? Que horário que aquelas Wandas pegam sol? Ó, lá as palmeiras ficam na frente da casa. Então, na posição da casa dela, bate o sol pleno da manhã, depois o sol vai lá para trás da casa, que é um sobrado, no fim da tarde ela bate de novo. Então, coincidentemente, tem esse solzinho da manhã e no final da tarde. Quando é o verãozão, em cima tem as folhas das palmeiras, então não bate sol, entendeu? Mas é luz o dia inteiro. Mas o sol pleno é da manhã e do fim da tarde. E lá lota de flor, é o tempo inteiro com flor. Nossa, ela é muito feliz. Todo mundo passa para tirar foto e fica uma fama toda lá. Então vamos lá. Brinaila, olá!
A minha está com algumas folhas de baixo amarelas, rego as raízes 2 vezes por dia, dependendo da umidade. Eu mostrei, né, pessoal? A gente mesmo irrigando 2 vezes por dia, dependendo da umidade do ar, vai secar a folha. Não adianta. E se tiver frio, dependendo do local onde você morar, se tiver passado na época do frio, ela vai cair folha também. Então, por mais que a gente cuida, se ela não tiver a umidade o dia inteiro igual, 80% ou mais, ela vai desidratar alguma coisa. Aí ela vai ressecar, para ela não morrer, ela tem que puxar energia de algum lugar. Então ela tira das folhas mais velhas. Isso acontece com Phalaenopsis, todo mundo pergunta e é a mesma coisa. Tem que aceitar. Ou você planta para deixar mais úmida, eu não sei como é que tá, né, a planta dela, talvez esteja só a raiz. Então você tem que criar alguma situação lá nova para melhorar o ambiente. Colocar um laguinho perto, colocar uma cascatinha, colocar um vaporizador de ar, um umidificador, sei lá, vai criando alguma coisa para conseguir com que ela fique sempre perfeitinha. Mirtices, quando a raiz cresce tanto que chega no chão, deixamos ou cortamos? Então, gente, nunca corte a raiz das suas vambas. Você só pode cortar se ela tiver morrido, se ela tiver morta, seca, desidratada. Aí, o ideal, quando ela está muito comprida, eu faço, em alguns casos, né, eu amarro, faço um coque, molho ela, faço um coque que nem cabelo. Dou um nó assim nela, aí diminui um pouco. Ou senão, você molha ela e pega, enrola em volta, no meu caso, que eu planto no cachepô, ó. Quando eu molho, eu enrolo ela em volta do cachepô. Tá vendo? Aí eu prendo depois. Aí eu ponho tudo em volta, aí diminui o comprimento. Mas ela tem que continuar existindo, nunca corte. Você enrola ela quando acontece o quê? Quando ela está muito comprida. Aí eu molho ela para ela ficar flexível, aí eu enrolo em volta do cachepô. Nas exposições de orquídea que eu participava, para não prejudicar a raiz, a gente enrola tudo e ainda coloca dentro de um vaso ou um cachepô maior para poder levar para a exposição, porque ela tem que ficar sentadinha lá na prateleira, né? Então, com aquela baita raiz, às vezes não tem o que fazer. Então, a gente enrola, protege, coloca num cachepô maior e leva para a exposição. Mas aí na casa das pessoas a gente pode, quem plantar, enrolar ou dar um nó, né? Aí dá para economizar comprimento aí. Danilo Aparecido, olá Danilo. A Wanda tricolor pode ser adubada semanalmente com adubo foliar? Ela gosta? Sim, todas as bandas podem ser adubadas semanalmente, só que é só ficar atento na quantidade de adubo que vocês forem diluir, tá? Porque às vezes os adubos vêm prescrição para 15 dias, né, Brena? Aí a pessoa divide por 2? Ou aumenta o volume de água. Ou você usa, por exemplo, 1 grama por litro, aí você vai usar 1 grama para 2 litros, para ser toda semana, ou meia grama num litro, se você usar só 1 litro. Mas a gente pode jogar adubo quantas vezes for preciso. Dá muita diferença se a gente adubar toda semana? É bem melhor para a planta do que 15 dias? É bem melhor. É igual se a gente fazer, eu não sei se você faz jejum intermitente, mas é a mesma coisa. Imagina a planta fazendo jejum. Fica 15 dias sem comer nada. Ela tem que absorver uma vez só e depois ir se alimentando daquilo que ela absorveu. Mas, né, diminui o metabolismo e tal. É o preferível, mas às vezes a pessoa não tem como fazer. É melhor 15 dias do que nada, viu, pessoal? Ô, Breno, eu acho que não dá para fazer mais. Não dá para responder mais perguntas. Muito obrigada. Já vai acabar? 2 minutinhos. Pessoal, obrigada, Ana Paula. Você Até a próxima. Fantástico! Que monte de gente veio ver você hoje. Gratidão.
Obrigado a todo mundo. Quem não me segue, vai lá me seguir. Pergunta aí para Ana Paula. Vamos @orquídea falar underline. direitinho. Anotem aqui, alguém para mim. É, Orqui... orquidário e jardim. Não, orquídea e jardim Ribe Preto. Fala de novo. Com underline. Orquídea underline e underline jardim underline Ribe Preto. Pessoal, se vocês não gravaram o Instagram do Breno, pode me perguntar no direct que eu passo para você, tá bom? Ah, eu quero falar uma coisa. Agora, dia de terça-feira, 19 horas, ao invés de postar aqui no Instagram, estou postando no YouTube. E hoje, 19 horas, eu postei no YouTube um vídeo da Linda, ela fazendo um arranjo de orquídeas. Aí vocês sigam ela lá também. Vai lá no YouTube ver, Ana Paula Lino. E se vocês quiserem seguir a Linda, a minha filha, é Almeida Linda, no Instagram. Ana Paula linda é linda, viu? A Linda é linda. Ela fez um arranjo de orquídeas, eu postei agora no YouTube. Eu vi. Você viu? Gente, obrigado. Vi. Aqui, ó. Gente, eu vou só fixar aqui um pouquinho, porque ainda falta um minutinho. A Vânia da Girassol, obrigada, Vânia. Colocou o Instagram do Breno. Siga ele, porque ele é uma pessoa de muita luz, de muito conhecimento. Vocês vão amar. Aqui, você viu que a Jaque tá aí? Vi, a Jaque, o Pablo, um monte de gente. Ó, eu vou fazer live agora toda quinta-feira, às 19, com os convidados para bater papo. Vai se chamar Orquídea Sem Neura com Breno Furlan. Amei! Bom demais, né? Você desmistifica tudo sobre as orquídeas. Tudo orquídea com flor e é fácil, pronto. Pessoal, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a live de amanhã, 20 horas. Breno, valeu! Boa noite. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Breno. Tchau, pessoal. Tchau, professora Regina. Tchau, Vânia.